Bom dia, pessoal. A gente está dando início hoje à nossa primeira videoaula do 7º ano, né? E o tema aqui dessa videoaula vai ser as várias tribos indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus, tá bom? Antes de falar desse tema, eu vou fazer uma rápida retomada do conteúdo anterior, Astecas, Maias e Incas, que vocês pesquisaram e fizeram um mapa conceitual sobre isso, tá bom? Então, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, pessoal, lembrem, em 1492 com Colombo, eles encontraram povos que já viviam aqui há muito tempo, né? Esses povos eram chamados de povos pré-colombianos. Por quê? Povos que viviam antes da chegada de Colombo, né? Haviam milhões de tribos indígenas vivendo aqui nas Américas, né? E de todas as tribos que viviam nas Américas, as três principais, as três maiores, eram os astecas, maias e incas. Astecas viviam na região do México, os maias na América Central e os incas na América do Sul, na região do Chile, Bolívia, Peru, né? Esses povos, eles eram grandes impérios. O que significa isso, império? Significa que eram povos que conquistavam outros povos, ou seja, eram povos grandes que tinham grandes cidades e conquistavam outros povos, eles escravizavam outros povos menores, outras tribos menores, né? Então os europeus, quando eles chegaram aqui nas Américas, eles perceberam isso, que haviam grandes impérios e que era necessário combater esses impérios para conseguir o que os europeus queriam, ouro, né? O grande interesse dos europeus, quando chegaram nas Américas, era encontrar ouro, né? E eles fizeram de tudo para conseguir esse ouro, inclusive matar essas populações indígenas, né? Então, infelizmente, pouco restou hoje da cultura desses três grandes povos, porque os europeus mataram grande parte deles nesse intuito de buscar ouro, né? Então, avançando para o nosso conteúdo de hoje, que é as tribos que viviam no Brasil. No Brasil, o Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, português, né? É claro que a gente fala assim, Cabral chegou ao Brasil em 1500, mas antes de Cabral, vários europeus passaram pelo Brasil. De maneira não oficial. Oficialmente a gente fala que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas é claro que existem vários indícios, né, várias referências de que antes de Cabral já haviam passado por aqui vários europeus, né? E aí, assim, o Brasil ele era habitado por milhões de tribos indígenas também, né? Haviam tribos das mais variadas vivendo no litoral e no interior, certo? As principais que a gente conhece eram os Tupi, que viviam na parte do litoral, e os Tapis no interior. Então, assim, geralmente, as tribos que viviam no litoral eram mais favoráveis para estabelecer diálogo com os europeus, porque elas já estavam acostumadas a estabelecer trocas comerciais com os europeus, né? Inclusive, o nome que se dava a essas trocas era escambo. Por quê? Os europeus davam um produto que os índios tinham interesse, como um espelho, por exemplo, que é um produto que não havia entre os índios, e os índios davam um produto que os europeus tinham interesse também, ouro, por exemplo, ou pau-brasil, no caso, que foi o primeiro produto importante do Brasil, pau-brasil. Era uma planta, e dessa planta você extraía tinta para alguns tecidos europeus, né? Então, o nome dessa prática era escambo. É uma troca de produtos feita entre os índios do litoral e os europeus, certo? Os índios do interior eram um pouco mais resistentes aos europeus, né? Os tapuias. Eles geralmente pegavam mais briga com eles, né? Justamente porque eles não tinham essa, digamos assim, prática de estabelecer relações comerciais, né? Outra coisa importante, pessoal, é de entender que os índios, eles eram, do ponto de vista religioso, politeístas. O que significa? Acreditavam em vários deuses. Deuses geralmente ligados à natureza. Então temos Tupã, por exemplo, que é o deus da criação e deus também do trovão. Nós temos a mãe natureza, né? Nós temos Jaci. Temos vários deuses indígenas que são associados a elementos da natureza, né? E isso é muito diferente da região cristã, onde você tinha apenas um único deus, né? E você não acreditava em outros deuses, né? Só para encerrar essa aula de hoje, galera, é importante lembrar que assim, os europeus eles viram com maus olhos essa cultura indígena. Eles tiveram muito preconceito com os índios. Por quê?
Porque os índios não tinham a mesma cultura que os europeus. Os índios não acreditavam no mesmo Deus que os europeus. Não tinham rei, tinha um pajé, que era diferente. Ou seja, o líder da tribo era o pajé, era o cara que era o conselheiro da tribo, né? Era um líder religioso, não era um rei. E os índios também, o trabalho para os índios era para sobreviver, não era para ganhar dinheiro. Então quando eles tinham vontade de comer, eles iam lá, matavam o animal, caçavam e comiam. O trabalho deles era para isso. Por causa disso, muitos índios foram chamados de preguiçosos pelos europeus por causa dessa cultura indígena, certo? Vou passar uma atividade para vocês e próximo a gente continua com esse conteúdo, pessoal. Bons estudos!